Instituições, organizações, não é garantia que Deus esteja lá. Aqui eu falo de instituições religiosas. Não é garantia de que Deus esteja lá. Jesus demonstrou isso na sua época, pois ele disse para os de sua época: vocês estão fazendo da casa do meu pai covil de ladrões, covil de salteadores. Então, a instituição, as denominações, as religiões, os denominacionalismos, os igrejismos, os tradicionalismos, não é garantia de que Deus esteja lá. Pois os homens podem fazer, segundo Jesus Cristo, dessas organizações, instituições religiosas, covil de ladrões, de salteadores. Foi exatamente isto que aconteceu no tempo de Cristo. Para a mentalidade daqueles que viviam no tempo de Cristo, o templo, a instituição templo, era tão eterna quanto Deus, pois o templo era a morada de Deus. Se Deus morava naquele templo, Deus é eterno, logo o templo é eterno. E quando Jesus disse que aquelas grandes edificações, aquele templo maravilhoso, seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, a consciência do povo se revoltou contra Jesus Cristo. Como que este homem está dizendo que a casa de Deus será destruída? Não ficará pedra sobre pedra? Quem ousaria defrontar o Todo-Poderoso, a sua morada? Quem derrubaria a morada de Deus? Esse Jesus Cristo está falando blasfêmia. Está falando bobagem. Está dizendo que algum homem se levantará contra Deus. Pois aquele que se levantar contra a morada de Deus será destruído. Pois Deus é eterno e é o Todo-Poderoso. A casa dele, essa instituição, será eterna e é toda poderosa, pois é a morada de Deus. Então, estes homens com este conceito se viraram contra Jesus Cristo. E Jesus continuou: que aquele templo seria derrubado, mas ele levantaria um templo. Um templo seria derrubado em 3 dias, em 3 dias ele levantaria o templo. Aí é que eles ficaram mais furiosos ainda. Como dizes que vai derrubar o templo e em 3 dias tu vais edificar o templo? Estás com demônio mesmo. Pois os homens levaram 40 anos para edificar esse templo que você está vendo diante de seus olhos. E você está dizendo, uma pessoa só vai destruir e vai edificar o templo de Deus em 3 dias. Como pode ser isso? Aí está a visão do espiritual e a visão do concreto, do real.
há uma grande diferença. O povo dos dias de Jesus Cristo não conseguia ver o lado espiritual. Eles não conseguiam ver a posição de Jesus Cristo. Quando Jesus falava que ia destruir o templo em 3 dias e ia edificá-lo, Jesus estava falando de uma maneira, a maneira espiritual. O templo que Jesus falava era o seu corpo, que ficaria derrubado 3 dias, mas seria edificada novamente. Ressurreição. Mas o povo não via esse lado espiritual destas palavras de Jesus Cristo, que iria derrubar o templo, iria levantá-lo em 3 dias. O povo olhava para a dimensão material. É um povo materialista. Tinha o material diante dos seus olhos e a construção desse material deu-se em 40 anos. Muita gente trabalhando. Como um homem poderia dizer que ele iria destruir, iria edificar um monumento como aquele que estava diante dos olhos deles, que os fascinava pela grandeza, pela beleza arquitetônica? Como um homem poderia dizer que iria derrubar essa arquitetura grandiosa, majestosa, em 3 dias ia edificado? Isso já era um desafio impossível ao homem do ponto de vista materialista. Pois o homem é materialista. Ele só vê o que tem diante dos seus olhos ou o que ouve. Eles não entendiam a posição de Jesus Cristo. E por não entender a posição de Jesus Cristo, passaram a considerar Jesus Cristo como um subversivo, um revolucionário, um homem que queria quebrar a ordem estabelecida. E o grande sacrilégio é que ele queria derrubar o templo. O templo que era a casa do Deus vivo. Era uma grande ousadia. Então esse homem estava blasfemando. Esse blasfema, ele é digno de morte. E a pior morte, a morte que o judeu mais temia, a morte de cruz. Assim, eles sentenciavam a Jesus Cristo e queriam tirar-lhe a vida por causa de suas palavras. Mas Jesus disse que aquele templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Isso foi um assombro aos olhos do povo daquele dia. Como alguém poderia ousar falar uma coisa dessa? Quem tocaria no templo de Deus? Quem seria ousado para tanto? Quem poderia derrubar a casa de Deus, a casa do Todo-Poderoso? Isso era uma blasfêmia. O povo não podia suportar essas palavras. Esse homem é digno de morte. Esse homem é um subversivo. Ele quer quebrar a ordem estabelecida. Ele quer quebrar a ordem de Deus, do Todo-Poderoso. Digno de morte. Adiante daqueles olhos, a destruição do templo
da morada de Deus, pois Deus habitava no seu templo. As Escrituras diz que Jerusalém é o lugar onde ele se assenta, e Deus se assentava no seu templo. Como poderia ser destruído o lugar onde Deus habita? Este conceito era inconcebível à mente do povo judeu da época de Cristo. Mas 70 anos depois, esse templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra. O general Tito, romano, destruiu este templo. A casa de Deus terrena foi destruída. A igreja foi destruída. O templo foi destruído. Mas 70 anos depois. Mas as palavras de Jesus Cristo foram verdadeiras. E se cumpriram literalmente. Não ficou pedra sobre pedra. Aí prova que a instituição, que o templo, não é garantia da morada de Deus. Nós devemos estar alerta para essa advertência de Jesus Cristo. Ele tinha dito nos seus dias: vocês fizeram da casa do meu pai, o templo, a igreja, covil de ladrões e salteadores. Palavras de Jesus Cristo transformaram o lugar da casa de Deus. A presença de Deus não era a prioridade, mas o comércio virou prioridade. Faturamentos, ganhos, virou a prioridade. Já a presença de Deus estava ligado a segundo lugar. E Jesus disse: isto aí virou covil de ladrões e salteadores. Esta palavra que Jesus disse, se referindo ao templo, à igreja de sua época. Então, a conclusão, aqui chegamos. O templo, a igreja, não é lugar seguro para dizer Deus habita aqui. Porque Jesus Cristo agora traz uma novidade. Jesus Cristo traz um novo tempo, uma nova época. Ele vai dizer que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita mais em templo feito por mãos de homens. Deus não vai habitar mais em quatro paredes. Agora Deus vai habitar no indivíduo. Aí está a grande novidade de Jesus Cristo. Deus vai habitar em quem? No indivíduo. A nova morada de Deus. O indivíduo. A nova morada de Deus. Deus fez mudança. Deus saiu do seu templo. Agora Deus resolve encontrar uma outra morada. A pessoa, o indivíduo. Então Jesus mostra uma época de mudança. Deus mudou de lugar. Por isso que agora está próximo de vocês o reino de Deus. O reino de Deus é chegado.
os habitantes deste reino de Deus, onde está a presença de Deus, serão as moradas de Deus. E quem são esses habitantes do reino de Deus? Jesus disse, é a nova criatura. Deus agora passa a habitar na nova criatura. Deus habita onde? Na nova criatura. Mudança de lugar. Deus não habita mais em instituições feitas por mãos de homens. Igrejismo, denominacionalismo, tradicionalismo não é garantia da presença de Deus. Deus não está mais nas instituições. Deus agora mudou de lugar. Deus está no indivíduo. Então as instituições não são garantia da morada de Deus. Deus agora habita na pessoa, no indivíduo. Através de quem? Através do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Eu vou ao Pai, rogarei ao Pai que ele envie o outro Consolador. E aí está a grande diferença. Através do Consolador, Deus vai habitar em quem? No indivíduo. Então a figura do templo, a figura do igrejismo, deixou de ser a habitação de Deus. Deus passa a habitar na pessoa. A pessoa é o lugar onde Deus habita através do seu Espírito Santo. Deus mudou de lugar. Igreja nenhuma é garantia de que é o povo de Deus. O povo de Deus extrapola todas as igrejas, pois o povo de Deus está representado no indivíduo, na pessoa. O conjunto de todas as pessoas vai dar o corpo de Cristo. Igreja alguma é o corpo de Cristo. Mas é o conjunto de todas as pessoas, o conjunto de todo indivíduo que reconhece a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Mestre, vai perfazer o corpo de Cristo aqui na terra. Então, o corpo de Cristo aqui na terra é representado pelo conjunto de todos os indivíduos que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Pois todo aquele que crê em Jesus Cristo lhe foi dado o poder de se tornar filho de Deus. E esse filho de Deus está dizendo que você é uma nova criatura. Aquele que participa como cidadão, que tem cidadania no reino de Deus. E esse reino de Deus você não pode ver aqui e ali, disse Jesus Cristo. Ele se discerne espiritualmente. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos. Você, Nicodemos, está preocupado com o reino de Deus. Mas se você ficar nessa sua tradição, nesse seu igrejismo, você não entrará no reino de Deus. A condição para você entrar no reino de Deus, Nicodemos, é você nascer de novo. Se tornar numa nova criatura. E como você vai nascer de novo, Nicodemos? Da água e do Espírito. Dois elementos, Evangelho e Espírito Santo. Agora nós seremos conduzidos por esses dois elementos.
E Jesus disse, o Espírito Santo vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Isto quer dizer que as orientações da palavra de Deus devem ser orientadas, dirigidas, governadas pelo Espírito Santo. E ele habita no indivíduo. E assim sairá a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. É atualmente este o modo como Deus dirige o seu povo aqui na terra, através da pessoa, através do indivíduo, da nova criatura. Aquele que nasceu da água e do Espírito Santo. Instituições não é garantia da presença de Deus. Deus mudou de lugar. Deus fez uma mudança. Hoje, através do Espírito Santo, Deus tem condição de habitar na pessoa, no indivíduo, que vai se chamar nova criatura, o cidadão do reino de Deus. É uma boa nova, né? Mudança de lugar. Deus sai do templo, do igrejismo, do denominacionalismo, e agora ele entra no indivíduo, na pessoa, a nova criatura, cidadão do reino de Deus. Foi essa lição que Nicodemos teve que aprender. Eu acho que nós também temos que aprender com Nicodemos esta mesma lição que Cristo participou para ele. É uma boa nova, né?